Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a parte do Senhor, amém? Amém. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos diante da presença do Senhor. A Ele nós somos gratos pelos livramentos, por essa oportunidade de estar aqui. Quanto muitos queriam estar aqui, né? E não podem. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero agradecer a Deus. Na tarde desse dia, eu estava lá no ciclo de oração e foi uma bênção lá na Rosilha. Deus, Ele falou tremendamente com o seu povo e não mudou, ainda continua o mesmo. Aqui não importa a quantidade, alegre teu coração nesta noite, porque o segredo da vitória, o segredo de você se alegrar é dando glória ao nome do Senhor Jesus. A oração é a chave da vitória, né? Quando nós buscamos a presença do Senhor, o Senhor ele se levanta do trono para aquele que nele espera. Como a passagem de Daniel, ele passou por momentos difíceis da vida dele. Louvado seja Deus. Foi constituído ali no reinado do rei Dário para governar junto com o rei, né? E o rei se agradava muito de Daniel. Lá existia satrapas, príncipes, governadores, todos tinham a sua função, mas só que se levantaram pessoas na vida de Daniel para querer derrubar aquilo que Deus tinha colocado na vida dele, que era um dom de prosperidade. Tudo quanto Daniel colocava as suas mãos, Deus abençoava. Isso é da mesma forma na nossa vida. Você é mais que abençoado, porque você serve o Senhor, dono do ouro, dono da prata, e não é em vão a tua chegada aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, armaram uma cilada para que Daniel viesse ser derrotado, né? Para que ele viesse se sentir de uma forma que não tinha mais saída. Mas só que Daniel servia ao Deus que está nesse lugar. O Deus que você veio adorar nesse lugar, Ele está aqui para ouvir o teu clamor, como assim ouviu o clamor de Daniel. Aqueles acusadores foram de encontro ao rei para querer fazer que o rei assinasse um decreto que no espaço de 30 dias, rei, não pode adorar outro Deus a não ser a ti. Aí o rei, sem saber, o rei se agradava muito de Daniel. Ele pegou, assinou com os seus anéis, não podia revogar, não podia voltar atrás, mas só que Deus cuida. Não adianta se levantar, né? Nada contra o povo de Deus. Deus tem cuidado de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles homens conseguiram isso aí, é agora. Agora nós vamos vencer, porque nós passamos pela porta dele, vimos ele orando, né? Que é o segredo da vitória, orar. Aí agora a gente vai conseguir derrubar Daniel. Aleluia. Mas Daniel estava convicto de que Deus tomava conta dele. Deus toma conta de você. Aleluia. Não importa o que esteja passando, o vendaval, a luta, que a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. A gente está buscando tesouro nos céus, não é na terra, porque tudo isso aqui passa. Aleluia. Mas as palavras, as promessas de Deus na minha e na tua vida não vão de passar. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o rei viu. Mas rei, é o dia determinado e Daniel está lá, ajoelhado, orando, com a sua porta aberta, janelas abertas. Quem não deve não teme, né? E Deus é Deus que faz o impossível acontecer. Aí o rei foi lá triste, ficou muito triste. Eu não quero escutar instrumento, eu não quero escutar nada, porque o rei gostava muito dele. Ele tinha que cumprir aquela sentença, que se descumprisse a norma do rei, era lançado na cova dos leões. Aleluia. E foi assim que aconteceu. Colocaram Daniel lá na cova dos leões. E o rei disse: Deus, a quem tu continuamente serves, irá te livrar, estará contigo. Foi mesmo assim. Até quem não é crente, que não crê em Deus, começa, né,
aleluia, acreditar nos teus sonhos, nos teus projetos. Não é em vão, aleluia, o teu sacrifício, aleluia, o que você está passando, entregando na mão do Senhor, não é em vão, porque Jesus, Ele é fiel, aleluia, glória a Jesus. E Daniel foi colocado lá na cova. A Bíblia diz que não chegavam nem na metade, e os leões esmagalhavam todos os ossos, devoravam, era uma tragédia horrível, aleluia. E Daniel foi colocado lá dentro, fecharam com a pedra, aleluia, e Deus enviou o anjo. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas, aleluia, porque o Senhor é contigo. Glória seja dada o nome do Senhor. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer: não temas, o Senhor é contigo. Aleluia, glória seja dada o nome do Senhor. E pela manhã, quando tiraram a pedra, Deus fez aqueles leões jejuarem. Quem é, aleluia, quem é o teu acusador diante de Deus, diante do Deus que tu serve, né? Deus é fiel, amados irmãos, aleluia, glória a Jesus. E todos testificaram a grandeza de Deus. Deus, há mais de 2000 anos atrás, nós vemos e relemos muitos livramentos, muitos acontecimentos. Deus não mudou. Muitas das vezes nós nos esfriamos, nós perdemos a fé às vezes, mas Deus, Ele está sempre de braços abertos. Meu filho, eis-me aqui, aleluia, conta para Deus os teus problemas, aleluia, não conta para ninguém, conta para Jesus, porque tem momento que só nós temos que nos desabafar, né? Contar a nossa história para Jesus, que Ele vai dar o melhor para mim e para você. Glória seja dada no nome do Senhor. E Jesus é fiel. E aqueles homens, porque não deram certo, o rei determinou que colocasse aqueles acusadores de Daniel lá na cova. E o que foi que aconteceu? Ele e suas mulheres, seus filhos colocaram lá. E a Bíblia diz que não chegou nem na metade que os leões devoraram. Glória seja dada no nome do Senhor. Não adianta, né, perseguir o povo de Deus, porque Jesus é fiel. Jesus acampa anjo ao redor daquele que o teme. Glória seja dada no nome do Senhor. Porque pode estar impossível, igual aquela barreira daquela mulher, que a mulher viu aquela multidão, mas como é que eu vou chegar perto daquele homem, Jesus, a mulher do fluxo de sangue? Que existe uma multidão imensa, mas eu vou usar a fé, eu vou me aproximar daquele homem, eu vou conseguir. O segredo é não desistir. Aleluia, glória a Jesus. O segredo é não desistir, persistir. Porque se a gente bater na porta, ela se abre, mas se esperar, não vai acontecer. Glória seja dada. E ela chegou ao encontro de Jesus, e quando tocou na orla, aconteceu um milagre. Aleluia. E eu vou louvar a Deus, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu vou louvar o nome do Senhor, porque Ele é fiel na minha vida. Quero agradecer a Deus pelas oportunidades que Deus tem me dado. Os irmãos orem que Deus abriu uma porta, mas está um empecilho tão grande, que é um trabalho intermitente. Tanto faz trabalhar 2 semanas como 3 semanas, mas só que Deus pode mudar o quadro, né? Deus sabe dos meus planos, dos meus projetos, e Deus, eu tenho certeza que Deus vai realizar os meus sonhos, porque são sinceros. E Deus, Ele quer sinceridade no meio do povo de Deus. Aleluia. Qual bom, e a Bíblia diz, qual bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um cheiro suave da narina de nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e diz, filho, estou aqui.
Este sofrimento não pertence a ti, pois sou eu que te dá força e alegria e poder para caminhar. E no fim deste caminho a vitória chegará. Sou Jesus, o teu amigo, sempre vou te ajudar. Ainda que teus inimigos se levantem, em meu nome cairão, e no fim desta batalha tu serás o campeão. Tome posse da vitória que Jesus entrega em tuas mãos. Sou eu que abri o mar vermelho para Moisés, e o povo a pés enxutos atravessei. Operando Deus, ninguém me impedirá. Sou eu que morri, mas ao terceiro dia ressurgi. Morri pelos teus pecados e não desisti. Tudo isso só pra te fazer feliz. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não responde, amor, de esperar e ver a vida e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Se ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele ainda medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu. Aleluia. Sim, foi ele mesmo, que ele é a vida e a ressurreição. Aquele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele foi além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele tem a solução. Quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Coisa boa, né? É a gente ouvir, né, esses louvores. Eu nem quis pegar a bateria, sabe por quê? Porque isso aí é acústico, né? É assim, meu, acústico. E quem louva no acústico não precisa bateria não, gente, né? E deixa eu falar um negócio para vocês.
Eu ainda estou com zoada de bateria na minha cabeça. De quinta-feira para cá. Né? É gostoso tocar bateria, mas tem que ver que o pessoal termina de tocar, ainda fica zoada. Não sei se é a idade, né? Mas um verdadeiro louvor, que é aquilo que a gente sente na alma, é assim, é um teclado, né? É uma guitarra, é bom demais, né? Que Deus continue abençoando a vida do nosso levita. Nosso levita é Diniz, né? Às vezes eu esqueço do nome, né? Povo de Deus, eu vou trazer uma breve palavra. Quando vocês pensarem que eu estou começando, já terminei. Então vamos lá. Nós lemos lá no livro de Mateus, no capítulo de número 14 e o versículo de número 22. Que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Que o nosso Deus nessa noite, Ele venha falar com cada um de nós de acordo com a sua vontade. Povo de Deus, escuta só. Aqui no livro de Mateus, e o versículo 22, diz assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Se a gente for lá no livro de Marcos 6, o versículo 45, lá o escritor Marcos diz assim: e obrigou Jesus a entrar com os seus discípulos no barco. Ou seja, são duas palavras no mesmo sentido. Ordenou e outra palavra, obrigou. Mas por que essa palavra? Ela tem um subjetivo muito importante. Por quê? Nós encontramos aqui, ainda no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. Existe uma diferença muito grande aí. Nesta palavra, ordenou Jesus. E para nós entendermos essa passagem que nós lemos aqui, no capítulo 14, verso 22, aqui fala sobre uma tempestade. Mas em Mateus 8, também fala de tempestade. Ora, mas existe uma diferença muito grande entre a primeira e também entre a segunda tempestade. Qual era a diferença? A diferença é que a primeira tempestade, Jesus entrou no barco. Veio a tempestade, mas Jesus estava dentro do barco. Aí na segunda, Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, porém sem ele. Aí está o motivo porque Jesus obrigou, porque eles não queriam entrar no barco. Imagina os discípulos dizendo: Senhor, a gente passou pelaquela tempestade, tanto sofrimento que a gente passou, e agora, Senhor, agora tu obriga a gente de novo entrar agora nesse barco.
O que foi que aconteceu na primeira tempestade? E eis que no mar, no capítulo 8, versículo 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, mas estava no barco. Agora vamos entender. Nós temos que fazer um discernimento, o que é uma tempestade e o que é uma chuva. Muitas vezes a chuva pode ser forte, mas não é uma tempestade. Eita, está chovendo muito, menino, é muita da chuva. Mas tem uma coisa, daqui a pouco passa. A tempestade ela é mais forte, é algo devastador. A tempestade não respeita, ela invade casa, destrói tudo. A tempestade é algo muito forte. Mas tem gente que muitas vezes só basta dar uma chuvinha. Eita, vou se mudar desse lugar. Está chovendo, não vou para a igreja. Está chovendo. É tanta da conversa, gente, é uma chuva. É uma chuva que está descendo. Às vezes as pessoas estão. Meu Deus, tem uma chuva. Pessoas que moram próximas às beiras dos rios já fica com a mala pronta para ir embora. Calma, é uma chuva. A tempestade é diferente. A tempestade é para acabar com tudo. E nós encontramos aqui no capítulo 8, versículo 24 de Mateus, que levantou uma tempestade tão grande. A tempestade ela não avisa. Que fique bem claro. A tempestade é uma coisa que acontece na sua vida, na minha, sem avisar. De repente acontece um problema. Meu Deus, o que é que vai ser de mim? E a tempestade nos diz aqui que era tão grande que era coberto pelas ondas. Sabe o que significa coberto pelas ondas? Significa uma força maior do que a sua. O negócio é sério. Apesar dessa tempestade, dessa primeira tempestade, Jesus estava no barco. Ora, se Jesus está no barco, acalma o teu coração, porque Ele está no barco. E nos diz a palavra aqui que Ele estava dormindo. Se é que estava dormindo, mas acredito que Ele estava no silêncio. Deixa eu dizer um negócio para você nessa noite. Muitas vezes o silêncio de Deus te incomoda. É porque muita gente quer que Deus faça as coisas agora. Deixa Ele agir no tempo certo. O silêncio de Deus estava incomodando os discípulos, porque a água estava entrando no barco, a tempestade era grande, e eles ficaram ali sem saber o que fazer. Mas Jesus não estava ali. Para que tanto desespero? Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus não disse que eles não tinham fé. Que fique bem claro. Jesus disse: vocês são homens de pequena fé. Por quê? Você acha que Jesus ia morrer ali também, naquela tempestade? Obviamente que não. A tempestade podia estar grande, mas Ele estava no controle. Eu não sei como foi que você chegou nesse lugar. Eu não sei qual é a tempestade da tua vida, mas Jesus está no controle. Ele controla, calma. É porque o mal de muita gente é que muitas vezes nós entregamos uma coisa a Jesus, mas parece que a gente fica assim: será que Ele vai resolver mesmo? Minha gente, entrega.
Acabou-se. Mas parece que tem gente que é aquele negócio. É como uma pessoa que diz assim: ó, fulano, toma esse 200 conto, 200, 300, uma quantia financeira, vai entregar fulano de tal. Aí depois a pessoa tá: será que ele foi entregar mesmo? Aí outro dia assim: rapaz, eu não confiava não, viu? Tu mandasse logo por quem? Por ele, esse. Queira Deus que esse dia ele chegue lá. Aí a pessoa vai ficar com nervosismo. Eu vou ligar para lá. Quando liga, às vezes o telefone não atende. Porque existe uma dúvida no meio. A dúvida, ela acaba com qualquer pessoa. Destrói casamento, destrói trabalho, destrói tudo. A Bíblia diz, no Mateus 12, versículo de número 25, toda casa, todo reino dividido é devastado, acaba. Não podemos duvidar. Quando o homem diz que não tem jeito, para ele tem jeito. Não podemos duvidar. Eu acredito em Jesus. Você acredita, mas você nunca viu ele. Mas porque você acredita? É pela fé. A fé é uma certeza. Mesmo que você não vendo, mas tenha certeza que ele existe. Mas os discípulos passaram essa provação na primeira tempestade. Aí vem a segunda tempestade, no capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. É porque eles não queriam entrar. Aqui foi obrigado a entrar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que passou pelo sistema penitenciário. Não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas, às vezes passa 3, 4 anos naquele sofrimento, passa uma provação, é tanta agonia, e aí depois volta de novo. Eu não consigo imaginar. A pessoa que passa por determinado sofrimento não quer nem passar pela porta. Então às vezes eu fico olhando assim, como as pessoas são. Muitas vezes passa por uma luta, sabe o que é o sofrimento, porque já passou, e muitas vezes, meu Deus, ainda vai passar de novo. Era isso o pensamento dos discípulos. A gente passou por uma tempestade tão grande. Ele estava conosco, agora ele não quer entrar. Ele agora está mandando a gente entrar. Imagine Pedro dizendo: eu não vou entrar não. Ele não vai com a gente. Imagine Tomé dizendo: eu estou por vista do que vai acontecer no caminho. Eu imagino Filipe, Mateus, tudo coçando a cabeça. Mas rapaz, não dá não, esse negócio está não. Ô mestre, o senhor não vai mais a gente não? Não, pode entrar no barco e ir embora. Veio logo na mente o sofrimento que passou. E aqui a Bíblia diz que ordenou Jesus, obrigou Jesus a entrar. E versículo 23. E despedido, no capítulo 14, nós estamos lendo agora, em versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Enquanto que Jesus estava despedindo a multidão, enquanto que Jesus foi orar, o que aconteceu? O barco estava no meio do mar. Escute só. Enquanto Jesus estava orando, o barco estava no meio do mar. Já tinha navegado cerca de 15 quilômetros.
15 quilômetros, daqui para Pombos é um negócio dos 10 quilômetros, ainda um pouquinho mais a distante. Ele já estava no meio do mar. Quando chega no meio do mar, olha só o que acontece. A tempestade começa a aparecer. E aqui nos diz que era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sabe o que é um açoite? Era açoitado, olha, água pesada, querendo virar o barco. Quantas vezes na nossa vida também nós não somos açoitados de uma forma, não desse, pelo que está escrito assim, aquele açoitamento, muitas vezes com palavras fortes, com tanta da coisa. E não diz a palavra aqui que o vento era contrário. Sabe o que é o vento contrário? É aquele projeto que você faz, que tem tudo para dar certo e começa a dar tudo errado. Mas eu não acredito, rapaz, que está tudo para dar certo. O negócio está tudo indo bem, mas está dando errado. Eu não estou entendendo. É aquele momento que você fala, o pessoal não entende. É aquele negócio que você pede aos outros, faça isso, é aquela pessoa não faz. É aquele momento que você encontra com aquela pessoa e aquela pessoa também não te responde. Oh meu Deus, tudo isso é vento contrário. Aleluia, glória a Deus. Mas nos diz a palavra, mas a quarta vigília da noite. Aleluia. A quarta vigília. E por que Jesus não chegou logo antes? Jesus, por que não chegasse na primeira vigília? É porque Ele vai no momento em que quiser. Ele vai agir no momento certo. Te acalma. Se Ele não chegou na primeira, nem na segunda, Ele não chegou na terceira, mas na quarta Ele chega. Mas Ele não deixa o seu povo sem resposta. O sofrimento dos discípulos, porque eles estavam no meio do mar. Quem está no meio do mar, imagine só, no meio do mar, olhava para o lado, olhava para o outro, não tinha ajuda de ninguém. As forças já estavam cansadas. E remar contra o vento contrário exige de você uma força além do que você já tem, porque o vento é contrário, você tem que mostrar mais ainda a sua força. A quarta vigília Ele chega e nos diz a palavra, versículo 25, 25, mas a quarta vigília da noite dirigiu Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Eu só acredito porque está na Bíblia. Tem coisas que a gente só crê, é pela fé. Peraí, andar em cima de um mar, mas o mar não era forte, o mar não estava açoitando, o mar não estava destruindo, mas Jesus anda por cima. Olha só, esse teu problema pode ser grande, mas Jesus Ele passa por cima. E não tem tempestade que venha derrubar. A tempestade estava querendo virar o barco, mas virar Jesus Ele não consegue. Jesus estava caminhando sobre o mar. E nos diz a palavra que os discípulos se assustaram e disseram: é um fantasma. E começaram a gritar. Começaram agora sem saber o que fazer. Aí Jesus chega: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia. Tenha bom ânimo. Quando as portas estiverem fechadas, quando você achar que tudo está perdido, Ele chega, passa por cima de tempestade, Ele vai ao teu encontro e diz: tenha bom ânimo. Ele está dizendo: deixa que eu resolvo aquilo que
que não está ao teu alcance, se preocupa não, Deus entra com providência. Porque tem coisas que, por mais que a gente tente fazer, a gente não consegue. Mas quando a gente diz assim: Jesus, resolve isso para mim, aí você vai ver uma providência de Deus chegando na sua vida. Você vai ver providência de Deus chegando no meio da tua família. No meio do mar não tinha ninguém ali que pudesse ajudar os discípulos, mas ele enfrentou o mar, ele foi ao encontro dos discípulos e acalmou. Primeira coisa, tenha bom ânimo e não temais. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Acalma o teu coração. Acalma. Imagine Jesus dizendo: filha, acalma o teu coração. Filho, para que tanto desespero? Eu cheguei. Ah, mas o Senhor demorou um pouco. Não, eu não demorou. Jesus não demorou. Ele chegou na hora certa. Então aguarde o de repente de Deus na sua vida. Aguarde. Deixa o mar se levantar. Não temas. Tenha bom ânimo. Acredite. Não existem problemas que Ele não possa resolver. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor. Vamos ficar de pé. Faltam 2 minutos para as 9, né? Lembrando que terça-feira é culto.